Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Se a gente fosse olhar isso como um empreendimento, qual seria o motivo de um homem que só pregou 3 anos e meio, ele só falou publicamente 3 anos e meio, escolheu só 12 pessoas sem formação acadêmica, pessoas do dia a dia, formou esses 12, deixou instituída como seria esse projeto e deu certo há 2000 anos, naturalmente falando, sem explicar no sobrenatural, na fé, explicando na toda a mentalidade matemática. Tá. Qual foi o maior acerto de Jesus? Por Cara, que isso conseguiu? Por que isso olha só, rendeu? tem uma passagem, que é a passagem dos 5 mil pães no deserto, né? Jesus, ele chega e fala, vamos lá. Aí tem uma galera que fala, não, precisamos voltar para comprar suprimento. Ele fala, não, vamos lá. Uma galera não vai, uma galera fica, uma galera acompanha. Aí no meio do caminho chegam os discípulos e falam assim, poxa, a galera tá com fome, precisamos alimentar a turma. Né? E ele fala, porra, vocês têm pouca fé, então começa a alimentar a turma. Né? E aí diz que Jesus os orientou, né? E ordenou, deu os pães para eles e eles distribuíram os pães para os 5 mil. Né? E depois disse que eles passaram com uma cestinha recolhendo os pães que sobraram. Né? E daqui eu tiro o motivo do porquê essa obra ela dura e vai durar tanto tempo. Que é o seguinte, né? Primeiro, porra, visão. Né? Você tem uma visão muito forte aqui. E mesmo quando você tem uma visão muito forte, tem gente que vai te abandonar no caminho, mas muitas pessoas vão te acompanhar. Porra, 5 mil pessoas acompanharam. Depois, você só dá o que você tem. Muito bom. Então, poxa, os discípulos não tinham os pães para dar. O líder tinha. Ele deu os pães. Terceiro, né? Jesus, ele falou para os discípulos. E os discípulos falaram para os 5 mil. Então, Jesus não falou para os 5 mil. Isso é um princípio de escala, de liderança, de gestão. Isso é incrível. Você cuida dos seus discípulos, não dos 5 mil. Né? E isso faz a mensagem ser passada adiante. Né? E ali, nessa história ainda, o que eu vejo que é interessante? Os próprios discípulos passaram recolhendo as cestas. Né? Com as cestas, os pães que sobraram. Isso aqui demonstra a humildade do líder. Né? Então, para mim, o que fez, né, essa obra durar tanto tempo? Princípios que funcionam também nos negócios. Primeiro, o princípio de escala, né? O princípio de liderança, o princípio de gestão. Né? Depois, uma visão e um propósito muito forte, que é acima de qualquer um. Né? Uma coisa que eu tenho repetido muito é que a mensagem é muito mais forte que o mensageiro. Quando eu achar que eu sou maior que a mensagem para de ser passada. Né? Nesse caso, tem uma mensagem que é muito mais forte que qualquer coisa. Isso daí faz o negócio ser perpetuado. Né? Depois, isso daqui tem um modelo econômico onde isso para de pé. Né? Tem um modelo econômico onde isso para de pé. Isso também é importante. Não adianta a gente achar que sem um modelo econômico isso aqui vai parar de pé. Né? Depois, eu acredito que você tem um senso de comunidade muito forte. As pessoas, elas chamam de irmãos. Né? As pessoas, nossa, é irmão, irmão, irmão. Assim, as pessoas elas se ajudam. Tem um senso de ajuda muito forte, de comunidade muito forte. Né? Você tem um senso de hierarquias muito bem estruturadas, você tem líderes, né? Você tem pessoas que passam mensagem, você tem os 5 ministérios, você tem uma série de coisas importantes. Né? Eu acho que o somatório de todas essas coisas são as mesmas coisas que fazem uma empresa dar certo. Né? E eu acho que tirando o lado espiritual, eu acho que o conjunto de todas essas coisas fazem essa mensagem se perpetuar por tanto tempo. Né? Tirando o lado espiritual de vista. E quem for inteligente consegue pegar esses princípios e trazer para a sua obra de vida. Né? E uma das coisas que eu acho que é menos percebida, mas uma das coisas mais importantes também aqui e que facilitam no mundo dos negócios é o ritual. Tem muito ritual. Muito ritual. Né? Então quando eu olho para os judeus e estudo um pouco sobre os judeus, eu vejo que eles têm muito ritual. E alguns deles nem fazem sentido para mim. Mas qual que é o ponto? Tem tanto ritual que aquilo lá te mantém vivo em relação ao que está acontecendo. Né? Então o ritual de todo dia fazer a mesma coisa. Né? Então assim, o somatório desses princípios, ritual, liderança, gestão, pilares econômicos, hierarquia, mensagem, distribuição, escala, comunidade, eu acho que isso daqui é o que fez a mensagem ser passada durante tanto tempo e vai continuar. Né? Se você parar para pensar, até em todos os princípios do marketing digital hoje, está muito ligado a 2.000 anos atrás. Né? O gatilho da escassez, da reciprocidade, tudo isso é uma coisa que Jesus fazia. Pois não existia marketing digital, então não foi ele que copiou, a gente copiou ele, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está aprendendo, crescendo em espiritualidade, todos nós, e cada um aplicando isso
no seu negócio. Eu acho que essa é uma geração de empreendedores que vão fazer a diferença, não só dando mais emprego, mas a nossa linha de pensamento vai ser seguida por muita gente que está vivendo em dor hoje, muita gente que está vivendo um caos financeiro, um caos no casamento, um caos com os familiares, com os próprios filhos. Muita gente está numa confusão mental, numa desgraça emocional muito grande. Precisa de uma mensagem. O problema é que na nossa geração as pessoas não estão escutando qualquer um, elas estão escutando quem tem resultado. É uma característica da nossa geração, escutar quem tem resultado. E é por isso que os empreendedores hoje estão com a voz e vão ficar por muito tempo. Então, se você quer ser uma pessoa que é escutada, você precisa empreender. Se você quer ter uma voz que sobressai, você precisa ser uma pessoa que fala a verdade. E não tem como você falar a verdade sem conhecer a verdade. Eu acho que é isso que está fazendo as pessoas se espiritualizarem também. Cara, deixa eu só adicionar um último ponto que caiu uma ficha para mim aqui. Além de tudo isso que eu falei, tem uma coisa que talvez seja uma das mais fortes de todas. Que é assim, ó. Quando as pessoas vão montar uma startup, um negócio, elas focam muito no produto, na ideia delas e tudo mais. E elas esquecem de focar onde? Propósito. Não só no propósito, mas no problema que a empresa resolve. Perfeito. Cara, você quer um problema maior a ser resolvido do que o problema que a espiritualidade resolve? Então, assim, o problema é tão grande que, cara, que é óbvio que tem mercado para isso, né? Falando sobre essa outra ótica. Então, além de tudo, o problema que ela resolve talvez seja o maior problema do ser humano, cara. Maior do que qualquer coisa, cara. Então, acho que isso aqui é mais um dos pilares bem-sucedidos dessa iniciativa.